Hello, boys and girls do sexto ano. Aqui quem fala é Teacher Leo. One more time. This time for our English class. Ok, boys and girls? Então, hoje estamos aqui mais uma vez para ensiná-los sobre a disciplina inglês. Ok? E eu espero que vocês estejam muito animados para aprenderem English, porque a aula hoje, agora, né, é de English nessa linda quinta-feira, dia 17. É quarta ou é quinta, gente? É na quarta, né? Desculpa, é quarta-feira. Então, essa quarta-feira linda do dia 16 de setembro, ok? Então, vamos todos aqui nessa nice ride para a nossa aula de English. Ok? E aí eu peço a todos vocês que, né, vamos hoje dar sequência a Unit 6. Unit 6, o tema é My Favorite Team. E eu peço a vocês que abram o livro de vocês de inglês nas páginas 46 e 47. Hoje, o nosso vocabulário vai ser relativo a sports. A gente vai aprender, né, vocabulário de sports. E a gente também vai aprender sobre um assunto muito importante da língua inglesa, chamado possessive adjectives, ou adjetivos possessivos, ok? São adjetivos que dão a sensação de posse, que qualificam o substantivo dando posse, dizendo a quem pertence esse substantivo. A gente vai chegar lá. Não se preocupem, ok? Então vamos lá. Vamos primeiro, né, abrir nosso livro na página 46. Atividade aí de comprehension about sports. Vamos falar de sports, né, que é mais simples, é mais básico. E eu tenho certeza que todo mundo vai entender e compreender. Ok? Então, a gente estava lendo um texto, né? A aula passada a gente estava lendo um texto sobre Cristiano Ronaldo, né? E agora a gente vai fazer essas atividades. Quem não lembra do texto, tem duas opções. Pausa aqui e vai assistir a aula e ouvir a minha explicação, ou você pausa e vai tentar ler novamente o texto, tentar compreender o texto e depois volta aqui para a nossa explicação, ok? Galerinha? Então, vamos lá. Vamos para comprehension. Vamos para comprehension. Vamos abrir aqui o board, né? Para a gente escrever, é sempre bom explicar escrevendo, né? É sempre mais fácil quando a gente explica escrevendo. Aqui é a seção de comprehension. Ok? Então vamos lá aqui. Comprehension. Ok. Então, aqui number one. Number one, a primeira pergunta é: Who was running with Ronaldo for the award? Né? Quem é que estava concorrendo nesse prêmio aí com Cristiano Ronaldo, né? Sorry guys. No texto fala que é Lionel Messi and Neymar, ok? Então Lionel Messi and Neymar, ok? Então esses eram os dois jogadores que estavam concorrendo lá como melhores do mundo, né? Eu acho que isso foi em 2017, né? O texto fala aqui que foi 2016 ou foi 2017 que Neymar jogou no Barcelona. Foi 2017, inclusive eu acho que foi o ano que ele ganhou a Champions, né? Ele tem uma Champions com Messi e com como é dentro do Cinho, que adora morder, Suárez, né? Foram um trio destruidor, arrasador, né? Bom,
Anyway, isso foi em 2017, já faz um tempinho. Vamos lá, número 2. What award did he win? Qual foi o award? Qual foi o prêmio que ele ganhou? Né? Cristiano Ronaldo, ele ganhou FIFA Best Men's Player. E aí eu gostaria de chamar a atenção a duas coisas, né? A primeira, a FIFA. Você vê que eu coloco FIFA com letra maiúsculas. É porque FIFA é um acrônimo, tá? É um acrônimo. Eu não sei, Federação, Federation International Football Association. Acho que é isso. Federation of International Football Association. Como se fosse Federação Internacional de Futebol, alguma coisa desse tipo. E como é um acrônimo, o que é acrônimo? É quando a gente tem um nome grande e a gente vai botando a primeira letra e formando uma palavra menor. Ok? Então, é por isso que a gente coloca em letra maiúscula, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, para esse apóstrofozinho ali depois da palavra men's. FIFA Best Men's Player, né? Então, o melhor jogador, né? Ele ganhou o prêmio FIFA de melhor jogador, tá? Então, esse apóstrofo S aí, né? Ele indica, ele diz melhor jogador, melhor o quê? Né? Melhor jogador, né? FIFA Best Men's Player, melhor homem, né? O melhor jogador do mundo, tá certo? E a gente tem a opção 3. What team does he play for? Qual o time que ele jogava na época, né? Hoje ele não joga mais. Ele jogava pelo Real Madrid. Real Madrid. Ok? Very good. Então, Real Madrid. Now, agora ele joga pela Juventus. Ok? Bom, anyway, aqui, né, a gente tem aqui essa seção Keep in Mind, que fala aí, mostra aí, né, dá aquela explicação. Eu acho que eu dei essa explicação para vocês na aula passada, né, falando sobre essa questão da palavra futebol. Essa daqui, ó. Futebol, né? Futebol pode ser a bola se jogar futebol, mas futebol pode ser o esporte, né? Nesse caso aqui eu estaria falando do esporte futebol. Ok? O esporte, o ato de se jogar futebol. Então, o que é que acontece? Como aqui está explicando, né, nessa seção Keep in Mind, né, que diz o seguinte, que o esporte futebol, que a gente chama futebol em português, em inglês ele tem duas formas. Ele tem soccer, que esse aí é mais falado pelos americanos, e tem também o futebol, que é praticamente falado pelo resto do mundo. Quase todo mundo fala futebol, exceto os Estados Unidos. Os Estados Unidos falam soccer. Futebol para eles é o futebol jogado com as mãos, que é o futebol americano. A gente chama de futebol americano. Eles chamam de futebol apenas, tá? Mas é só para vocês terem consciência disso. Que na hora que estiver conversando com alguém, a pessoa, futebol. É bom você tentar identificar, ok, que futebol você está falando? American football ou just regular football, ok? Se for um inglês, se for uma pessoa da Europa, você vai dizer futebol is futebol, né? Futebol é futebol, só tem um nome. Mas a verdade é que a gente sabe que não, que existe mais do que existem outros nomes, tá bom? Então, vamos aqui agora na seção de Listen and Pronunciation. Infelizmente, a gente não tem um material para fazer o listening. Então, aí eu vou falando esses esportes e vocês vão praticando em casa, tá certo? Vocês vão praticando de acordo com a minha pronúncia mesmo, tá certo? Então, a gente tem a primeira que é table tennis, né? Que a gente chama também de tênis de mesa ou de ping-pong, né? Ping-pong. Também chama em inglês ping-pong. Tá? A gente tem futsal,
que a gente chama de futsal, que é aquele futebol jogado na quadra. A gente tem voleibol, que é o voleibol da gente, né? A gente tem rugby sevens, né? Rugby sevens é o rugby, é aquele esporte, né, parecido com o futebol americano, tá? Só que não é futebol americano, ele é diferente, né? Ele não tem equipamentos, né? Tem regras diferentes. Então, esse aqui é o Rugby Sevens. Você pode jogar com vários estilos, de várias quantidades de jogadores. Eu acho que esse Rugby Sevens é o mais popular de todos, com 7 jogadores. Posso até estar errado, tá bom? Não é minha expertise. Depois a gente tem basquetebol. Basquetebol, acho que vocês estão bem familiarizados, inclusive no momento, né? A gente está jogando, está vivendo aí os playoffs, né, da NBA. Depois tem badminton. Badminton, eu acho que é aquele que se joga com a peteca, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas badminton é aquele que você fica batendo com a peteca. Aí você tem handball. Você tem handball, tá? Você tem, que é handball, né? Handball jogado com a mão. Você tem rowing. Rowing, que é aquele em equipe, né? Que seria aqui... Inclusive, Recife tem uma tradição desse esporte aqui. Que é o remo. Não é o remo. Rowing, remo. Tá? A gente tem o futebol, ou soccer, como eu estava explicando, né? E aí você tem jogadores da seleção brasileira, né? Então, eu não preciso nem apresentar, né? E finalmente você tem o tênis. Tênis, que é o tênis jogado regularmente, tá? Então aqui estão alguns esportes, tá? Se vocês quiserem saber de mais esportes, vocês me procuram que a gente vai apresentando. A gente vai em busca de outros esportes para apresentar a vocês. Ok, boys and girls, então é isso daí. Bom, vamos agora para a página 47. Na página 47, a gente vai falar um pouquinho sobre possessive adjectives. Ok? Possessive adjectives. Eu estava tentando achar aqui para vocês uma tabela na internet para a gente poder trabalhar, né? No, lady, sorry. Deixa eu fechar aqui. Excuse me. Estava tentando achar aqui a tabela, né? A tabela comparando o pronome pessoal com o possessive adjective, tá? Mas aí a gente, nessa tabela, dá para a gente tentar desenrolar, né? Então, vamos lá. A gente tem no livro também, vocês têm no livro também. Então, na página 47 do livro de vocês, a gente tem o possessive pronoun, tá certo? Desculpa. O possessive adjective com o correspondente do personal pronoun, pronome pessoal, e o adjetivo possessivo. Então, I, que sou eu tenho my, que é meu. Você vê, gente, que dá qualidade àquela coisa. Então, this is my... Aliás, seria no plural aqui. These are my glasses. My glasses significa que eu estou dando qualidade a esses óculos. Esses óculos pertencem a mim. Eu estou dizendo que são meus. Que óculos são esses? São meus. Ok? Então, I, my. You, que é você. Your, seu. He, ele. His, dele. She, ela. Her, dela. It, dele ou dela, para animais ou objetos. Its,
dele ou dela para animais ou objetos. Sempre lembrando o seguinte, esse it aqui, ele é o possessive adjective, adjetivo possessivo. Cuidado para não confundir com aquele it's, apóstrofo S. It, apóstrofo S. It's. Ali é a junção do verbo to be. It is. A gente abrevia, contrai e fica it's. Cuidado com isso. Ok? Inclusive tem um note aqui no livro de vocês. Tá bom? O possessivo só concorda com o possuidor. Por isso só tem uma forma, não variando em gênero ou em número. My brother, my sister, my brothers, my sisters. Não confunda it's, it apóstrofo S, que é a contração de it is, na forma possessiva neutra. It's a good song, né? E its name is yesterday. Então, o nome dele ou dela é yesterday. Cuidado com isso. Tá bom? Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Também pode ser, esse it's pode ser o verbo to be, mas também ele pode ser utilizado no present perfect, tá certo? Só estou dando essa informação a vocês só para vocês saberem, mas vocês não vão ver present perfect nem tão cedo. Vocês só vão ver present perfect no 9º ano. Então, não se preocupem. Para todos os efeitos, it's, vocês estão mais acostumados com aquele it's, né, que se aprende do verbo to be. Bom, vamos aqui eu entrei nesse website para mostrar um pouquinho, né? What are the definitions and functions, tá? As mentioned earlier, possessive are the words used to show a form of possession, ownership, or are used to express a close relationship with someone or something. Então, a intenção do adjetivo possessivo é dizer que algo pertence, é de posse de alguém ou que existe algum tipo de relacionamento com alguém. Porque, por exemplo, você pode dizer assim, she is my sister. Quer dizer que você é dono da sua irmã, que você tem a posse da sua irmã? Não. Você está indicando que existe algum tipo de relacionamento com aquela pessoa. She is my sister. He is my friend. Ele é meu amigo. Você está adjetivando, você está dando qualidade àquela pessoa que você chamou de amigo. Que amigo? Meu amigo. Ok? Moreover, just like the article the, possessive also imply definiteness. Então, o artigo definido the também tem essa função. Artigo definido tem a função de definir. O adjetivo possessivo também tem essa função de definição. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui. Né? A gente tem alguns dos exemplos aqui. Whose is used to express ownership. Inclusive, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu isso ao sexto. Eu sempre me confundo qual é a série que eu dei. Mas, se eu não me engano, foi no sexto que a gente aprendeu a usar whose is this, né? A gente aprendeu a usar, né, os adjetivos possessivos, né? Então, whose, aqui no caso, é bem clássico, né? Para se perguntar a quem pertence algo, né? Então, whose bag is this, né? Whose bag, deixa eu isolar aqui, mostrar para vocês. Whose bag is this? Então, aqui é bem para mostrar. Eu acho que, inclusive, caiu na prova da gente isso daí. Ou foi sexta ou foi sétima. That is his baseball cap. Ok? Então, aqui para dizer que o baseball cap, né, pertence a alguém. That is his baseball cap. Aqui, I think Leah will miss her. Tá? Então, aqui está se referindo à viagem da pessoa. Então, você também pode usar o adjetivo possessivo, você não precisa
às vezes colocar o substantivo, às vezes ele está implícito, ok? Então aqui, ó, my mother, né? Aqui que indica, ó, uma relação pessoal, personal relationship with the noun mother, indicando aí a quem a mãe é a mãe de quem, né? It's my mother. I really like your. Aqui tá meio que incompleto, né? Your shows who owns the noun jacket. Eu acho que aqui esqueceu de colocar a palavra jacket, né? Anyway. Continuando. Então, a gente tem outros exemplos aqui, né? His name is Kevin. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Mostrar outros exemplos, né? His name is Kevin. Não é o nome dele, é Kevin. Her name is Micaela. Né? O nome dela é Micaela. Our cat is always licking its. Tá sempre lambendo o que dele? Its butt? I hope not. We sold our dune buggy yesterday. Nós vendemos nosso buggy ontem. The children thanked their. As crianças agradeceram a o que deles, né? Talvez o professor, their children. Ok? Então, qual a diferença de adjetivo possessivo e pronome possessivo? Ok? Although the possessive adjective and possessive pronouns are closely related and can sometimes be confusing, it is actually very easy to differentiate one another. Então, é fácil diferenciar. Basically, you have to remember that possessive pronouns are used in place of a noun. Então, o pronome possessivo ele é usado no lugar de um substantivo, tá bom? Então, take a look at the example below. Giant's jacket is black. Giant's jacket is black. Hers is brown. Então, a jaqueta de Gia é preta. A dela é marrom. Então, aqui, ó, hers, né? Você tá vendo? In the sentence above, instead of mentioning novamente, ao invés de falar novamente, a jaqueta, né? Foi substituído por um adjetivo, pronome possessivo. Ok? Então, é mais ou menos isso. Quando você vê que está substituindo, né? Que na verdade essa é a função do pronome. Se a gente vai lá para o basicão é isso. A função do pronome é substituir um substantivo. Essa é a função básica de um pronome. Né? E é por isso que a gente chama de adjetivo possessivo, porque ele não substitui o pronome. Ele dá qualidade. Mas que tipo de qualidade? Qualidade de posse. Ele indica, ele define, ele referencia aquele substantivo. Ok? On the other hand, possessive adjectives are used to modify a noun. Então, a função dele é modify a noun, modificar. Tá? Just like the ordinary adjectives, que é a função de adjetivos. É da qualidade, é modificar. They are located before the word. Isso daqui é importante relembrar vocês que na língua inglesa, adjetivos eles vêm antes do substantivo. O que é muito comum. My dirty bike, ó, dirty é um adjetivo. Não é possessivo, mas é um adjetivo. Is faster than his moped. Ok? Então, no caso aqui, você vê que está dando uma qualidade, está indicando de quem é o moped. Moped é como se fosse uma lambretinha. É uma lambreta, mas no inglês mais britânico. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Ok, boys and girls? É mais ou menos essa a nossa... Aqui também fala de reflexive pronouns, né?
mas eu não vou entrar em pronomes reflexivos. Eu acho isso daqui muito adiantado, tá? Para vocês no momento. Então, vamos lá, vamos fazer algumas atividades aqui agora. Aqui a gente vai decidir se é your ou yours. Aqui, ó. Is this cup your or yours? Yours. Né? Let's check. Correct. Por quê? Porque, né, a gente ele substituiu a palavra copo. A gente não precisou repetir. This coffee is mine. Esse copo é meu. A gente não esse copo não, esse café. A gente não precisou dizer assim, esse café é meu café. Esse café é meu. This coffee is mine. Ok? That coat is mine. Tá vendo que a gente não precisou repetir? That coat is my coat. Se a gente fosse usar my, a gente teria que repetir a palavra coat. Café aqui, coffee, my coffee. Ok? Então, that coat is mine. He lives in her. Aí aqui não tem como. Her house. A gente tem que colocar her house. A gente não pode escrever he lives in hers. Porque ele mora na dela. Na dela o quê? Oxe. Espera aí. He lives in her. Ah, porque tá escrito house aqui, tá? Ok, sorry. Ok, estava escrito, eu não vi que tinha escrito house aqui. You might want your phone. Porque a gente tem que colocar a palavra phone no final, tá vendo? You might want your phone. The new car is... Aí aqui, ó, theirs. A gente não precisa repetir. A gente poderia falar the new car is their car. O carro novo é deles. Mas em inglês a gente teria que repetir se a gente usar o adjetivo possessivo. Mas se a gente usar o pronome possessivo, aí a gente não precisa. Tá? She cooked our, como já tem a palavra food aqui, ó. She cooked our food. Don't stand on my foot. Que aqui a gente precisou usar a palavra my. Então, don't stand on my foot. She gave him her suitcase. Ele deu a ela a mala, né? Mas a gente precisou repetir a palavra suitcase aqui. Então, a gente vai usar o pronome e não o adjetivo. Aliás, a gente vai usar o adjetivo e não o pronome. I met their mother. Né? Eu conheci a mãe deles. Is this their coffee? Is this their coffee? Is the flat hers? A gente não precisou colocar aqui, ó. Eu poderia colocar até aqui. Is the flat her flat? Poderia até colocar. Não está errado. No entanto, fica repetitivo. Flat, flat, a mesma palavra duas vezes. Então, is the flat hers? Ok? The gray scarf is mine. Ok, boys and girls? Então, aqui, ó, vocês vão aqui no perfectenglishgrammar.com e aí vocês terminam essa atividade, tá certo? A gente fez até a 13, da 14 em diante vocês fazem. Ok? Aqui, ó. Tá disponível para vocês. É só colocar Perfect English Grammar, Possessive Pronouns e Possessive Adjectives. É só colocar no Google que vai aparecer essa opção para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Tá? Bom, falando aqui rapidinho da festa americana, espero que estejam todos aí a 1000 por hora, tá? Praticando aí as falas de vocês da festa americana, tá bom? Porque
é importante. É uma forma de aprendizado muito boa e muito eficiente. E eu quero ver todo mundo dando show lá no dia, tá bom? E para homework, estudar as páginas 46 e 47, né, que é que a gente acabou de fazer aqui. Quiser reassistir a aula, né, já que a gente traz material extra que tem no livro, fiquem à vontade, já que a aula está à disposição de vocês, e fazer as atividades da página 31, ok? Então, that's it for today. Se tiverem alguma dúvida, novamente, nossas aulas, sexto ano, nossas aulas passam a ser agora nas terças, né? Terças das 3h15 às 3h45. Lembrem-se, gente, que é só 30 minutos de aula. Então, não cheguem atrasados. Eu tenho, não especificamente dessa turma, mas eu tenho de outras turmas alunos chegando atrasados. Alunos chegando 15, 20 minutos atrasados. A aula é de 30. Quando ele chega, a gente fala por 10 minutos e acaba. Diz assim, a aula já acabou? Sim, a aula já acabou. A aula não vai ficar parada esperando você chegar. A hora da aula é 3h15. 3h15 a aula começará. Tá bom? Então, eu estou muito orgulhoso dos alunos que estão participando da aula ao vivo. Estão bem participativos, mas eu gostaria de ver mais. Eu estou vendo pouco, são 30 e tantos alunos, e eu estou vendo poucos participando, tá? Eu sei que vocês querem e devem participar, tá bom, boys and girls? Então, com isso, o Teacher Leo vai ficando aqui com a aula de inglês, tá bom? A aula é de inglês, eu acho que é liberada na quarta, dia 16. Então, nos vemos também na nossa aula de Conversation na sexta-feira. E depois da aula de Conversation, vocês podem sextar. Ok? See you guys around. Take care.